Então, gente, vamos dar início a mais um curso aí, resolvendo as questões de concurso até passar. Hoje vamos visualizar o direito administrativo, né? Os princípios, já vimos direito penal e processo penal. Vamos ver de direito administrativo. Concurso até passar. Resolvendo as questões da banca CESP de direito administrativo, né? Já expliquei por que da CESP, porque ela abarca a doutrina, jurisprudência, pega a lei, então ela é uma banca bem ampla, que dá um grande conhecimento para a gente. Melhor forma de aprender é exercitando. Você vai fazendo uma questão e pega outra igual, acaba que aquele assunto vai ficando na sua veia. Então, a melhor forma de aprender é exercitando. Vamos realizar um breve resumo da matéria. Vou disponibilizar o material para vocês. Ao mesmo tempo, a gente vai resolvendo as questões da banca, né? E a melhor maneira de aprender é metendo a mão na massa. Você só vai saber andar de bicicleta se você praticar. Então precisa praticar. Princípios de direito administrativo. Vamos ver, ó, princípio da publicidade. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, a publicidade do ato constitui um requisito de eficácia e moralidade, ensejando assim a sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável em quem negar. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, particular ou de interesse coletivo ou geral. Serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então vamos resolver a questão aí. Da banca CESP, ano de 2018, tá? IFAM. À luz da lei 8.112 e da lei 2.527 do Código de Ética, tal. Em regra, a publicidade do ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, por isso sua omissão enseja comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Então a gente viu lá, né? Vamos retornar lá. Olha aí. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. Então é o decreto 1171, tá, gente? Inciso 7 aí. Certinho, tá? Então a gente vai fazendo as questões. Tá vendo? O princípio da publicidade está aqui. Então o que você precisa saber está aqui. Pega o material, dá uma lida, faz as questões e parte para cima. Próxima questão. Da CESP, órgão FUB aí, ó, assistente em administração. O princípio da delegação de competência objetiva assegura maior rapidez e objetividade às decisões, sendo a delegação de caráter facultativo e permanente. Vamos ver aí esse princípio aí, né? O princípio é esse. Princípio da delegação de competência. Ato peculiar às mais altas autoridades do Poder Executivo, de estender a uma autoridade delegada a competência para a execução de atribuições de forma temporária, e utilizando como recurso de descentralização administrativa. Do conceito apontado, abstrai-se as 4 características básicas da delegação de competência. É temporário, deve ter prazo determinado e determinável,
confere poderes e deveres de determinada classe de agentes públicos ou órgão ao outro. A competência é estendida a outros agentes públicos ou funções. O portador originário continua a detê-la, tal qual previsiona no artigo 11 da Lei 9.784, da irrenunciabilidade da competência. A competência é irrenunciável, tá, gente? Isso aí vocês têm que saber, a competência é irrenunciável. Você é competente, você está no cargo, sua competência é aquela. Então você é competente para fazer aquilo. Só pode haver delegação de competência de ente hierarquicamente superior para o inferior, ou de entes igual de hierarquia. Isso porque, como aponta o governador José dos Santos Carvalho Filho, deriva do escalonamento hierárquico a delegação e a vocação. Então, o princípio da delegação de competência tem que ter a forma temporária. Vamos lá ver. O princípio da delegação de competência objetiva é assegurar maior rapidez e objetividade das decisões. Pô, até aí, beleza. Tranquilo. Sendo a delegação de caráter facultativo e permanente, permanente não, né, gente? A gente viu lá que é temporário. Por quê? Objetivo, uma segurança, uma rapidez, uma objetividade nas decisões. Porque, por exemplo, vamos pegar o administrador e o assistente administrativo. O assistente administrativo está ali no dia a dia fazendo aquelas atribuições, ele faz atribuições também do administrador. Então, em vez dele perguntar para o administrador, ele já tem aquela competência, ele sabe o que fazer. Então ele não precisa perguntar para o superior. Pessoal, isso. Então ele já faz direto. Então, é uma maior rapidez com objetividade nas decisões. Então, não é permanente. Então a delegação ela não é permanente. Então está errado. Vamos para a próxima questão aí. Cefaz, SESC 2018, técnico tributário da Receita, né? Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público por força do princípio constitucional da autonomia gerencial, responsabilidade, participação, impessoalidade ou finalidade. O que vocês acham aí, pessoal? Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público, por força do princípio constitucional da impessoalidade. Vamos lá ver. Princípio da impessoalidade, gente. Esse princípio, ele desaba em concurso. Então tá o coraçãozinho lindo ali para vocês, tá? Tem que estar correndo na veia esse princípio. Vocês vão ver toda hora. Cai de montão. Então vamos lá. Veda promoção pessoal. O servidor público não pode vincular seu nome, símbolos ou imagem que caracterizam a promoção pessoal de autoridade. Já é o primeiro ponto aí da impessoalidade, né? Ele veda isso. Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público. Então, os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual o agente público. Então, o agente público age, ele age e é o órgão que está ali no meio. Então, vamos lá. O princípio da impessoalidade, também chamado de finalidade administrativa, impõe à administração pública agir sempre dentro de um equilíbrio, com neutralidade, evitando perseguições políticas, como a concessão de benesses a apadrinhados ou protegidos. Infelizmente acontece, principalmente em municípios. É uma vergonha isso. É porque, né, isso não acontece no Brasil, isso só acontece na Suécia. Mas vamos lá. Conforme o exposto por Marinella. O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de subjetividade. Então ele não deve levar para o lado pessoal, subjetivo, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Segundo Carvalho, quando o agente atua, não é a pessoa do agente que pratica o ato.
Tá vendo, ó? Não é, por exemplo, vai o policial faz uma coisa ruim, a polícia civil é isso, a polícia militar é isso. Então generaliza. Mas o Estado, o órgão que ele representa, corresponde, portanto, à já conhecida teoria do órgão ou teoria da imputação. Então, ó, gente, vamos voltar lá à questão. Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente público, por força do princípio constitucional da impessoalidade. Então, molezinha, matamos mais uma questão. Vamos partir aí para a próxima questão. 2018, CESP, tá? Do Tribunal de Contas do Estado, analista de controle externo. Assinale a opção correta de acordo com os princípios implícitos ou reconhecidos da administração pública. Os implícitos, né? Segundo o primado do interesse público, cabe à administração rever os seus erros para restaurar a situação de irregularidade? O princípio da indisponibilidade exige que os serviços públicos não sejam interrompidos? O princípio da precaução determina a observância da correção administrativa dentro da norma? E com base no princípio da autotutela, a Câmara Municipal possui personalidade jurídica? A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados? Então, gente, vamos analisar aí questão por questão. Segundo o primado do interesse público, cabe à administração rever os seus erros para restaurar a situação de irregularidade? Isso aqui é o princípio da autotutela, tá, gente? O princípio da indisponibilidade exige que os serviços públicos não sejam interrompidos. Esse princípio não é o da indisponibilidade, mas sim um princípio da continuidade. O princípio da precaução determina a observância da correção administrativa dentro da norma? Claro que não, né, gente? Com base no princípio da autotutela, a Câmara Municipal possui personalidade jurídica? Nada a ver. Cabe restar aqui a letra E de eu vou passar. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com seus administrados. Sem medo de eu vou passar. Onde está isso? Vamos lá ver. Princípio da segurança jurídica. A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com os administrados. Segurança jurídica é o direito individual à estabilidade das relações jurídicas. Trata-se de um mega princípio que preserva situações consolidadas, como o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Então ele preserva, tá, gente? A segurança jurídica dá uma segurança, mesmo que tenha sido originadas de atos ilícitos. Se os beneficiários estiverem de boa fé, o ato é convalidado depois de 5 anos e impede a manutenção indefinida de situações pendentes, com a utilização dos institutos da prescrição e da decadência. Não se confunde com imutabilidade, pois permite mudanças legislativas. Em alguns casos, são requeridas regras de transição, como na reforma da Previdência, e até mudanças na interpretação das leis, desde que não tenha efeitos retroativos. Da segurança jurídica derivam os princípios como o da boa-fé e o da confiança. O princípio da segurança jurídica, também conhecido como o princípio da confiança legítima, proteção da confiança, que leva em conta a boa-fé do cidadão que avalia e espera que os atos praticados pelo poder público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Além disso, o princípio da segurança jurídica se aplica na preservação dos efeitos de um ato administrativo nulo, mas que tenha beneficiado terceiros de boa-fé. Aquele ato, ele mesmo sendo nulo, mas foi de boa-fé, ele é considerado válido, tá, gente? Pelo princípio da segurança jurídica.
fundamenta a preservação dos efeitos do ato que tenham atingido os terceiros que agiram de boa fé, ou seja, aqueles que agiram dentro da legalidade e que não faziam ideia que eram algo ilegal presente na investidura do agente. Conforme exposto por Mateus de Carvalho, trata-se do princípio geral do direito, que garante aos cidadãos não serem surpreendidos por alterações repentinas na ordem jurídica postas. Tal princípio está incluído expressamente como princípio norteador da atividade administrativa. O autor deixa claro que o princípio da segurança jurídica não impede que o poder público realize novas interpretações em relação às normas jurídicas e às disposições legais relacionadas com suas condutas. Contudo, proíbe que esta nova interpretação retroaja, de forma a prejudicar situações já consolidadas no ordenamento jurídico. O princípio da proteção da confiança legitima a possibilidade de manutenção de atos administrativos inválidos. Então a gente já deu para ter uma base do princípio da segurança jurídica e depois passa para o princípio da confiança, que está relacionado com o princípio da segurança. Vamos ver lá se já dá para fazer a questão, né? A segurança jurídica está em conferir certeza e estabilidade na relação da administração pública com seus administrados. Então ela dá uma estabilidade, ela dá uma certeza. Então, ó, letra E aí de eu vou passar sem medo, tá, gente? Vamos nessa. Do TCE, mais uma aí, vamos lá. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de determinado prefeito, verificou que houve gasto de recursos públicos com a elaboração de cartilhas escolares com nomes, símbolos e imagens que caracterizavam a promoção pessoal de autoridades públicas do município. Nessa situação, a conduta do prefeito afrontou especialmente o princípio da... E aí, gente? Já analisamos esse princípio, né? Vai ver muito e muitas vezes, sem medo, princípio da impessoalidade. Vamos lá nele de novo, gente. Princípio da impessoalidade. Lê, gente, dá uma lida, ó. O princípio da impessoalidade estabelece que a atuação do agente público deve basear-se na ausência de subjetividade, ficando esse impedido de considerar quaisquer inclinações e interesses pessoais, próprios ou de terceiros. Quando o agente atua, não é a pessoa do agente que pratica o ato, mas o Estado, o órgão que ele representa. Então, gente, ó, vamos ver de montão, tá? Vamos partir para outra questão. Vamos nessa. O Tribunal de Contas de um Estado, ao analisar as contas de determinado prefeito, verificou que houve gastos. É a mesma questão, só que de outra... Aqui, né? Era de analista. Aqui é outro cargo. Então, impessoalidade, gente. Sem medo. Viu como é que cai bastante? Então, aí, partindo por outra questão. Ministério Público do Estado, né? Do Piauí. Julgue o item subsequente. Conforme o regime jurídico administrativo, apesar da assegurada supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública é vedado ter privilégios não concedidos a particulares? Pelo contrário, né, gente? A administração pública tem privilégios, sim, em relação a particulares, né? Então a questão está errada. Sim, vamos olhar lá o âmbito da questão aí, né? Muito importante esse princípio, tá, gente? A supremacia do interesse público é um princípio muito importante, tá, gente? Deveria ter um coraçãozinho aí, infelizmente não deu para colocar, mas vocês coloquem. Para Celso Bandeira de Mello, são dois os supraprincípios, o do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público.
Tem que estar correndo na veia esses princípios aí, assim como da impessoalidade, que é um princípio constitucional. E nós vamos ver lá que está no artigo 37 da Constituição, o famoso LIMP, que é o legalidade, impessoalidade, moralidade, impessoalidade, LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade e impessoalidade. O princípio da supremacia sobre o particular verifica-se na superioridade do interesse da coletividade. Então, gente, ele tem uma superioridade sobre o particular. Não é igualdade, é em âmbito vertical e não isonômico, não é igual. Como condição de sobrevivência da comunidade, da coletividade, da sociedade, daquele município. No princípio do interesse público nas relações de direito público não existe posição isonômica, de igualdade, e sim de verticalidade entre Estado e particular. O princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública é colocada em posição vertical, diferenciada, quando comparada aos particulares. Logo, a administração pública possui diversos privilégios em relação aos particulares. Tem prazos mais estendidos, prazo em dobro, em quádruplo, possibilidade de existência de cláusulas exorbitantes em contratos firmados, rescisão unilateral de contrato. Então, a administração tem essas regalias em cima do particular. Então, para cima deles, mais uma questão, esse princípio é importante, corre na veia, tá? Para a questão 8 aí já, gente. A administração CESP, a Polícia Federal, tá? 2018. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir conforme o controle da administração pública. O poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade de um ato da própria administração. Então, gente, o poder de autotutela tem fundamento preponderantemente nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício quando a autoridade competente verificar a ilegalidade em ato da própria administração. Tá certinho, tá, gente? Sem medo. Vamos lá ver o princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Olha o coraçãozinho aí, gente. Olha o coraçãozinho aí nesse princípio. Vamos partir para a briga. Princípio da autotutela e não deixa o inimigo agir. Permite a administração em anular. Muito cuidado com esse princípio, tá, gente? Porque ele pode mudar algumas palavras e pegar o candidato aí nessas mudanças. Então, não deixe o inimigo agir aí. Vamos correr na veia esse princípio. O princípio da autotutela permite a administração em anular, rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidades, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação judicial. A ilegalidade de um ato administrativo gera a sua anulação. Se o ato é ilegal, anula, com efeitos retroativos. A data da sua prática. Ex tunc, testa. Bateu na testa, vai para trás, retroage. Atingido atos discricionários e os vinculados. Então, a ilegalidade de um ato, vem aqui. A ilegalidade de um ato, o ato é ilegal, gera anulação. Ele retroage, ex tunc, e atinge os atos discricionários e os vinculados. A anulação pode ser realizada pela administração pública. Ela pode ser realizada pela administração pública e só pode ser realizada pelo judiciário quando provocado, gente. O judiciário não pode intervir assim de carão, ele precisa ser provocado.
Beleza? A inoportunidade e a inconveniência de um ato administrativo geram a sua revogação. Se o ato é inoportuno e inconveniente, ele é revogado e sem efeito retroativo. Ele não retroage. Se ele não retroage, nunca, ex nunc, nunca retroage. Dali para frente, ó, bateu na nuca, daqui para frente, beleza? Atingindo apenas os atos discricionários. Ele não atinge os atos vinculados, beleza? Só os discricionários. Qual a diferença de vinculado para discricionário? A gente vai ver isso aí. Mas o vinculado é quando está vinculado à lei. E o discricionário ele tem uma pequena margem, uma liberdade. Por exemplo, ele aplica uma sanção. Ele, em vez de aplicar uma multa, aplica uma advertência. Beleza? Então a gente vai ver isso aí depois. A revogação cabe somente à administração pública. Tá, gente? A revogação cabe somente à administração pública. A ilegalidade de um ato gera anulação. Ato ilegal, anulação. Retroage. Retroagiu, né? Bate aonde? Bate na testa. Para trás. Retroage. Ex tunc. E atinge os atos discricionários e vinculados e pode ser realizados pela administração pública e pelo judiciário quando provocado. O ato inconveniente e inoportuno gera sua revogação. Quando o ato é inconveniente e inoportuno, revogado. Não retroage e cabe somente à administração pública e atinge os atos discricionários. O direito de anular os atos de que decorram efeitos favoráveis ao particular decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovado má-fé. Se houve má-fé, esse prazo se estende. Beleza? É o princípio que autoriza a administração pública e, quando provocada ou de ofício, a rever os seus próprios atos. A administração pública não precisa recorrer ao judiciário. Então, olha aí, gente, olha aí que a gente precisava. Quando provocado ou de ofício. É o princípio que autoriza a administração pública quando provocada ou quando ela percebe que ela errou, ela de ofício, ela pode rever os seus próprios atos e consertá-los. Então, voltamos à questão. O poder de autotutela tem fundamento preponderante nos princípios da legalidade e da preponderância do interesse público e pode ser exercido de ofício, sim, quando a autoridade competente verificar que houve erro, não está de acordo com a lei, em ato da própria administração. Polícia Federal, escrivão, parte para a briga. Vamos nessa, não deixa desânimo bater não. Decorre do princípio da reserva legal a exigência de que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas por leis específicas e a de que, no caso das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. Por isso que eu gosto da CESP. Isso aqui é uma letra de lei, tá, gente? Tá certinho. Olha aí. Vamos lá ver. Artigo 37 da Constituição, tá? Depois você dá uma lidinha lá, mas eu botei aqui para vocês também. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Então, uma autarquia ela pode ser criada por lei. Por lei específica. Não é qualquer lei, é por lei específica. E autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Então, a criação de autarquia é por lei específica. E a autorização de instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e fundação, autorizada aí por lei específica. Beleza? Cabendo a lei complementar, neste último caso, qual caso? Da empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação, definir as suas áreas de atuação. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Então, depende de uma autorização legislativa para a criação de subsidiária. Entendeu? A Transpetro é uma subsidiária da Petrobras. Então, para
depende de autorização legislativa para a criação da Transpetro. Beleza? Então vamos lá. Decorre do princípio da reserva legal, exigência de que as entidades da administração indireta... o que é administração indireta? Pô, o negócio está ruim pro teu lado, meu querido. Vamos lá. A administração, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação. Essas daqui são a administração indireta. A direta é a União, os estados, municípios e o Distrito Federal, beleza? A indireta são as autarquias, instituições de empresa pública, sociedade de economia mista e as fundações. Então, que as entidades da administração indireta sejam criadas ou autorizadas. Então, aqui ele juntou, né? Da administração indireta sejam criadas. Quem é que é criada por lei específica? A autarquia. Ou autorizadas. Quem são autorizadas? As fundações, sociedade de economia mistas, por lei específica de que, nos casos das fundações, leis complementares definam suas áreas de atuação. No caso da fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir a sua área de atuação. Beleza? Partir para outra questão. Número 10 já, Polícia Federal, e vamos que vamos. Um servidor público federal determinou a nomeação de seu irmão para ocupar cargo de confiança no órgão público onde ele trabalha. Questionado por outros servidores, o departamento jurídico do órgão emitiu um parecer indicando que o ato de nomeação é ilegal. Considerando essa situação hipotética, julguem o item a seguir. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha para apreciar atos administrativos que estejam supostamente eivados de ilegalidade. Olha, lê bem a questão para não poder cair em pegadinha. O princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário, permite que o Poder Judiciário faça isso? Intervenha nos atos administrativos? Claro que não, né, gente? Vamos lá ver? Princípio da autotutela. Então, a ilegalidade de um ato administrativo gera sua anulação, com efeitos retroativos a dados atingidos os atos disciplinares. A anulação poderá ser realizada pela administração pública e, quando provocado, pode ser feito pelo judiciário. Então, gente, ela só pode ser feita pela administração pública. Mas, se o judiciário for provocado, pode sim intervir nessa situação mais provocada. A questão fala aqui, que o princípio da autotutela permite que o Poder Judiciário intervenha. Não é o Poder Judiciário, mas sim a administração pública intervenha para apreciar os atos administrativos. Beleza? Então, muita atenção nas perguntas. Então, gente, questão 11, CESP e IFAM, tá? Vamos nós. Mesmo pertencendo ao quadro da administração indireta, o IFAM deve obedecer aos preceitos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência? Com certeza. Que ideia! Aonde está isso? No artigo 37 da Constituição. Vamos nós. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Show? Isso aí tem que estar, no sangue. Essa questão aqui tem que estar no sangue. Então, questão 12, tá, gente? IFAM. Maria tomou posse recentemente no IFAM e ficou responsável por desenvolver um projeto cujo objetivo era restaurar um acervo de pinturas pertencentes ao município do Rio de Janeiro e reformar uma área específica de um museu municipal para exposição das pinturas restauradas. Essas pinturas possuem grande valor histórico, artístico e cultural,
consideradas peças de grande raridade, papapá. Essa restauração é uma tarefa que somente pode ser realizada por técnico especializado, e há no país somente uma profissional habilitada para o trabalho. Em relação à situação hipotética, julgue o item a seguir. Dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária, aqui como funcionária, até como servidora do IPHAN, responsável pelo projeto, só pode fazer o que lhe é permitido de forma expressa por legislação permanente? Ela só pode fazer aquilo que está dentro da lei? Sim, gente, é o princípio da legalidade, tá? Então, quem é servidor público só pode fazer aquilo que está dentro da lei. E o particular pode fazer tudo que não seja ilegal. Então, certinho, tá? Mais uma questão aí. Vamos lá ver. Onde está isso? Princípio da legalidade. O princípio da legalidade se comporta de modo diferente para a administração e para o particular. Na administração só pode fazer aquilo que a lei determina. O particular pode fazer tudo o que não é proibido. Princípio da legalidade. O administrador não pode agir, nem mesmo deixar de agir, senão de acordo com o que dispõe a lei. Para que a administração possa atuar, não basta a inexistência de proibição legal. É necessária, para tanto, a existência de determinação ou autorização da atuação administrativa na lei. Os particulares podem fazer tudo o que a lei não proíbe. Entretanto, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autorizar. O princípio da legalidade veda a administração a prática de atos inominados. O princípio da legalidade veda a prática de atos inominados, atos que não sejam regulados por lei, embora estes sejam permitidos aos particulares. Isso é uma pegadinha, tá? O princípio da legalidade representa a consagração da ideia de que a administração pública só pode ser exercida conforme a lei. Legalidade, lei. Legalidade, lei. Legalidade, lei. Sendo a atividade administrativa, por conseguinte, sublegal e infralegal, devendo restringir-se à expedição de comandos que assegura a execução da lei. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Então, viola o princípio da isonomia, tá, gente? A previsão de critérios discriminatórios de idade em concursos públicos, ressalvados os casos em que o edital bota lá, ó, na idade tal, 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 e bota o porquê, beleza? Então, ó, dado o princípio da legalidade, Maria, como funcionária do IPHAN responsável pelo projeto, só pode fazer o que é lhe permitido de forma de expressão pertinente. Certinho. 13, tá? 2018, juiz substituto. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca dos princípios constitucionais e infraconstitucionais que regem a atividade administrativa, julgue os itens a seguir. 1. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. A publicidade é a condição de eficácia dos atos administrativos, razão pela qual pode caracterizar prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicação de atos oficiais. 3. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza da atribuição de cargos justificar. A gente viu lá, né, gente? O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório posteriormente revista, ainda que decorridos mais de 5 anos da investidura no cargo? Então, gente, olha aí, essa questão é muito boa. Fala de nepotismo, fala de tudo aí. Vamos lá. E tem as questões aqui, né? Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal? Claro que não, né, gente? Isso é uma condição moral. Então, não é.
A publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos? Até aí está certinho. Razão pela qual pode caracterizar prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicação de atos oficiais? Questão certinha. Então, ó, a gente viu que a 1 está errada e a 2 está certa. Então, você já vai por eliminação. 1 está errada. Então, A e B sai. A D sai. Ou é C ou é E. Só que a C não tem a 2. Gente, é de eu vou passar. Eu só vi a 1 e a 2. Vocês perceberam? Então, ó. Essa é a questão de certo e errado. Mas também tem as questões de A, B, C, D e E. Assim como outras bancas também. Então, concurso, gente, você precisa saber fazer a prova também. Não é só ter o conhecimento da matéria. Você precisa saber fazer a prova. Então, ó, por eliminação, a gente ganha tempo e, ó, parte pra briga. Vamos ver? Vamos ver, pô. Vamos ver sim. Vamos lá ver. Princípio da publicidade. Vamos ver outras questões. A gente não viu aqui, né? Viola o princípio da isonomia, a previsão de critérios discriminatórios de idade, a gente viu, né? O princípio da proteção da confiança. Então, ó, vamos lá. O princípio da publicidade tem aqui, tá, gente? Ó. A publicidade é a condição de eficácia dos atos administrativos. Então, ó, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão no comprometimento ético contra o bem comum. Imputável a quem negar. Então, ó, publicidade já era. Legalidade, gente, tá? Nepotismo a gente vai ver. Não é legalidade não. Vamos lá. O princípio da proteção da confiança. A gente viu? Tem aqui? O princípio da proteção da confiança. O princípio da proteção da confiança legitima a possibilidade da manutenção de atos administrativos inválidos. Então, ele mantém os atos inválidos, tá, gente? O princípio da confiança, ele mantém os atos inválidos desde que estejam de boa fé, tá? O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Em razão do princípio da proteção da confiança, um ato administrativo eivado de ilegalidade poderá ser mantido, considerado a boa-fé do administrado, a legitimidade da expectativa induzida pelo comportamento estatal e a irreversibilidade da situação gerada. O princípio da proteção da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração. A gente já tem isso aqui, né, gente? Vamos tirar isso aqui. É um princípio que deriva da ideia de segurança jurídica e boa-fé objetiva do administrado. Dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição em horário dos valores recebidos. Olha aí. Importante, tá? De acordo com o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição de um valor recebido por um servidor por erro de outro, em caso de boa-fé, por servidor público em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública. Então, é incabível a restituição em horário, beleza? O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório e posteriormente revista, ainda que decorrido mais de 5 anos de investidura no cargo. Possui previsão no artigo 2º da Lei 9.784. Além disso, o inciso 13 do parágrafo único do mesmo artigo determina que a administração pública deve obedecer ao critério da interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, gente, olha aí, dá uma lida nesse princípio. Uma lida, ele não cai muito, mas é bom saber que princípio é esse para a gente não ficar voando. Tá aí, tá? Deixa eu ver aqui se a gente já... O limite de idade para inscrição em concurso público.
só se legitima em face do artigo 7º, 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, olha aí, gente. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certame de concurso público, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Então, ó, isso aqui é uma súmula, tá? 683, salvo engano é do STJ. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então essa súmula aí, tá, gente? Que caiu lá no 3. Beleza? Então, vamos partir para outra questão. E não deixe o inimigo agir. 14. CESP, tá? IFF, Instituto, deve ser um Instituto Federal aí. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da... E aí, o que vocês acham? Finalidade, moralidade, legalidade, eficiência, indisponibilidade? Se ele precisa ser ético? Se ele precisa ser ético? Padrões éticos? É finalidade? Legalidade? Eficiência? Indisponibilidade no interesse público? Não, gente. Precisa ter moral. Princípio da moralidade. Então, ó, sem medo, tá? Sendo esta pressuposto de validade de todo ato da administração pública. Vamos lá ver o princípio da moralidade lá, gente. Princípio da moralidade, ó. O princípio da moralidade impõe a necessidade de atuação ética dos agentes públicos. Os agentes públicos precisam de atuação ética. Precisa ser ético no serviço público, traduzindo na capacidade de distinguir entre o que é honesto e o que é desonesto. Olha a moral aí. Quando tiver lealdade, boa-fé, honestidade, liga-se ao princípio da moralidade. O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes da administração pública. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos, características do princípio da moralidade, sendo este um pressuposto de validade de todo ato administrativo. Então, o ato administrativo é válido, entendeu? Ele precisa ser ético. A moralidade administrativa constitui hoje em dia pressuposto da validade de todo ato da administração pública. Não se trata da moral comum, mas sim de uma moral jurídica, entendida como um conjunto de regras de condutas tirada da disciplina interior da administração. O agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir entre o bem do mal, o honesto do desonesto, e ao atuar não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto. Por considerações de direito e de moral, o ato administrativo não terá que obedecer somente à lei jurídica, mas também à lei ética da própria instituição, porque nem tudo que é legal é honesto. O certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua legalidade e a finalidade, constitui pressuposto de validade, sem os quais toda via pública será ilegítima, sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Violação da moralidade e probidade administrativa. Olha aí, o nepotismo é uma conduta repugnante, que contraria a moral comum. Observa-se, contudo, que além de atingir o senso comum de justiça, tal prática afeta o princípio maior da Constituição, o princípio da moralidade. A gente vai ver, tem uma de nepotismo aqui, a gente vai ver. Mais uma questão aí. Vamos partir para a questão 15. O princípio da juridicidade, por constituir uma nova compreensão da ideia de legalidade, acarretou o aumento do espaço de discricionalidade do administrador público
Ele aumentou o espaço de discricionariedade. Ah, que princípio é esse? Vamos lá ver. Princípio da juridicidade. A administração deve obediência ao princípio da legalidade, o que significa que deve atuar somente nos casos na forma previstas na lei. Perfeito. O princípio da juridicidade amplia esta observância, de modo que a administração deve respeito não só ao disposto nas leis, mas também ao disposto no direito como um todo, incluindo os princípios, as normas, infraslegais, doutrinas, jurisprudência, dentre outros. Desta forma, a administração deve atuar conforme a lei e o direito, fazendo com que diminua a discricionariedade e aumente o vínculo com a norma, com a lei. Então, pelo contrário, né, gente? Diminui a discricionariedade. O que é discricionário? É uma liberdade que o administrador tem para praticar certos atos. Então, com a lei, diminui a discricionariedade e aumenta o vínculo, né? Então aí, ó, está errado, porque não aumenta o espaço de discricionariedade. Pelo contrário, diminui. Então, diminui o discricionário e aumenta o vinculado, o ato vinculado. 16, vamos lá. Em relação aos princípios aplicáveis à administração pública, julgue o próximo item a seguir. O princípio da proporcionalidade, que determina a adequação entre os meios e os fins, deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Certinho, tá, gente? Esse é um artigo, tá? Nós vamos ver lá. Princípio da proporcionalidade. Está aqui embaixo, mas a gente vai ler aqui. Tá? Determina a adequação entre os meios e os fins. Deve ser obrigatoriamente observados no processo administrativo, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. O princípio da proporcionalidade, que se identifica com a razoabilidade, tem 3 elementos ou subprincípios: adequação. O ato administrativo deve ser efetivamente capaz de atingir os objetivos pretendidos. Necessidade. O ato administrativo utilizado deve ser de todos os meios existentes, o menos restritivo aos direitos individuais. Proporcionalidade em sentido estrito. Deve haver uma proporção adequada entre os meios utilizados e os fins desejados. Proíbe não só o excesso, exagerada utilização de meios em relação aos objetivos almejados, mas também a insuficiência de proteção. Os meios utilizados estão aquém do necessário para alcançar a finalidade do ato. A proporcionalidade em sentido estrito tem importância fundamental na aplicação das sanções. Assim, a gravidade da sanção deve ser equivalente à gravidade da infração praticada. O artigo 2º da Lei 9.784. Processo administrativo. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade. Esse artigo é importante, tá, gente? Assim como os incisos do parágrafo único dessa lei. Finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, ó, e aqui ele fala da segurança jurídica também, ó, que é a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Só que na questão agora é da proporcionalidade, né? Tá vendo aqui, ó? A adequação entre os meios e fins, vedando a imposição de obrigações, restrições e sanções
em medida superior àquelas estritamente necessárias. Então, o princípio da proporcionalidade determina a adequação entre os meios e fins, deve ser obrigatoriamente observada no processo administrativo, perfeito, sendo vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superiores àquelas estritamente necessárias no atendimento do interesse público. Viu, gente? Por isso que eu gosto de trabalhar com a CESP. Doutrina, jurisprudência, lei. E vamos partir, não deixa o inimigo agir. Questão número 17. Vamos fazer aí 30 questões aí, gente. Vamos fazer 30 questões. STJ, tá? Analista. Vamos lá. Em decorrência do princípio da segurança jurídica, é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Olha aí, nós já vimos essa questão. Ela está aqui, né? Ó, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, papapá, e da segurança jurídica. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então aqui é proibido que nova interpretação de norma administrativa tenha efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Errado, né, gente? A gente viu lá, né? Voltamos lá. Aqui ele está dando algum exceto? Interpretação de norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Ponto. É proibido a nova interpretação de norma administrativa de efeitos retroativos, exceto quando isso se der para atender o interesse público. Claro que não, né, gente? Então, ó, vamos nessa. Questão número 18. Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos do controle administrativo, julgue o item a seguir. Considerando a legislação, a doutrina, a jurisprudência, tá vendo como é que ela trabalha com... Muito legal, gosto tanto dela. O prefeito de determinado município promoveu uma campanha publicitária para o combate ao mosquito da dengue. E aí, beleza. Nos panfletos constava sua imagem, seu prefeito, pilantra, além do símbolo da sua campanha eleitoral. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade. Não há ofensa. Olha aqui, olha o não aqui bem discreto, né, gente? Não há ofensa. Então a pessoa ali, ofensa ao princípio da impessoalidade. Errado, né, gente? Há ofensa sim ao princípio da impessoalidade. O prefeito não pode fazer isso. A gente viu lá, né? Precisa ser impessoal. Show? Questão número 18 já aí, gente, ó. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, STJ, tá? O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Embora sem previsão expressa no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da confiança, vamos voltar lá nele, relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Vamos lá nele. O princípio da proteção da confiança legitima a possibilidade de manutenção de atos administrativos inválidos. Relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Em razão do princípio da proteção da confiança, um ato administrativo eivado de ilegalidade poderá ser mantido,
considerado a boa-fé do administrado, a legitimidade da expectativa induzida pelo comportamento estatal e a irreversibilidade da situação. É um princípio que deriva da ideia de segurança jurídica e boa-fé objetiva do administrado. Dado o princípio da legítima confiança, é incabível a restituição ao erário dos valores recebidos. Então, aqui, o princípio da proteção da confiança não autoriza a manutenção em cargo público. O princípio da segurança jurídica possui previsão tal. Então, a gente viu aqui, né, gente? O princípio da confiança relaciona-se à crença do administrado de que os atos administrativos serão lícitos e, portanto, seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Então, certinho, né, gente? A gente viu lá que o princípio da confiança ele fala que os atos administrativos serão lícitos e seus efeitos serão mantidos e respeitados pela própria administração pública. Mesmo se os atos sejam inválidos, mas de acordo com a boa-fé, será mantido também. CESP, tá, gente? Auditor. Questão número 20 já. Rapidinho. Questão número 20. A administração possui posição de superioridade em relação aos administrativos, além de possuir prerrogativas e obrigações que não são extensivas aos particulares. Além disso, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Essas características da administração pública decorrem do princípio da... Então ele já disse aqui, ó, falou particular, gente, olha, e está acima, superioridade, os assuntos públicos possuem preferência em relação aos particulares. Então, ó, supremacia do interesse público, tá? Ó, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, supremacia do interesse público, legalidade e segurança. Então a gente vai ver aqui qual CA ou CC. Supremacia do interesse público previsto expressamente na legislação ordinária, supremacia do interesse público previsto implicitamente na Constituição e expressamente na legislação ordinária. É C de casa, de concurso. Certo, gente? Ele é previsto implicitamente na Constituição e expressamente na lei ordinária. É um princípio extremamente importante. Vamos lá nele, gente. Vamos dar uma lida lá nele. São dois os princípios, né, para Celso Bandeira de Mello. O da supremacia do interesse público, que a gente vai ver, e o da indisponibilidade do interesse público, serviço público indisponível. O princípio da supremacia sobre o particular verifica-se na superioridade do interesse da coletividade. Então, a administração é superior em relação à coletividade, né, sobre o particular. A coletividade, ela prevalece sobre o particular, como condição de sobrevivência da comunidade, do município, daquela cidade. No princípio do interesse público nas relações de direito público não existe posição de igualdade, e sim de verticalidade entre o Estado e o particular. O princípio da supremacia do interesse público significa que a administração pública é colocada em posição vertical, ela é diferenciada quando comparada aos particulares. Logo, a administração possui diversos privilégios em relação a particulares. Nós já vimos isso. Prazos mais extensos, possibilidade de exigência de galgos exorbitantes. Em uma situação de conflito entre interesse de um particular e interesse público, este último, o público, deve predominar, e é por isso que a doutrina considera esse um princípio fundamental do regime jurídico administrativo. É possível ver a sua aplicação em diversas ocasiões, como, por exemplo, nos atributos dos atos administrativos, como a presunção de veracidade, legitimidade e imperatividade, na existência das chamadas cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, no exercício do poder de polícia, que impõe condicionamentos e limitações do exercício da atividade privada, nas diversas formas de intervenção do Estado na propriedade privada, como desapropriação. Então tá aí, gente. Vimos aí, né? Questão 20. Vamos mais 10? Vamos ver mais 10? CESP Procurador.
Considerando a doutrina e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, assinale a opção correta. A. O princípio da legalidade veda a administração à prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares? Na bucha, né, gente? Sem medo. Olha aí, a gente viu lá, né? A gente viu isso lá, né? Vamos ver essas 10 aí, papum? Papum, vamos lá? A gente viu lá, só você voltar ao material que tá lá. A previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da... A previsão em lei de cláusulas exorbitantes, supremacia do interesse público, né? A gente viu lá também, né? Questão 23. Vamos lá. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração, que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos, sob pena de responsabilização pelos seus atos. Certinho, né? É o princípio da eficiência. Vamos lá ver? Princípio da eficiência. Nossa Constituição estão expressos os 5 princípios que a administração direta e indireta deve obedecer, que é o LIMP: legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. O princípio da eficiência se tornou expresso com o advento da emenda 1998. A eficiência é produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Olha aí, está bem resumido. O que é o princípio da eficiência? É você fazer bem feito, produzir bem, com qualidade e com menos gastos. Conforme Marinella, a eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. Consiste na busca de resultados práticos de produtividade, de economicidade, com a consequência redução de desperdícios do dinheiro público e rendimentos típicos da iniciativa privada. Sendo que nesta situação o lucro é do povo. Quem ganha é o bem comum, é o povo, a sociedade, né? Então tá aqui, ó, tá? Só dá uma lida. Maria Zela de Pietro também explica. Vamos nessa. 24. Julgue o item que se segue. A respeito de aspectos diversos relacionados ao direito administrativo, são considerados princípios informativos da atividade administrativa: a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro mencionado na Constituição. Legalidade, Constituição. Perfeito. E o segundo, supremacia do interesse público, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Perfeito, gente. Olha só. Os princípios, né, da legalidade. Aí ele diz, sendo o primeiro mencionado na Constituição vigente. Tranquilo. É o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o supremacia do interesse público. O segundo, fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor da defesa, da segurança e do desenvolvimento da sociedade. Perfeito, gente. Dá uma lida lá no princípio da supremacia do interesse público. É importantíssimo esse princípio. Cai de montão. Então vamos nós. 25. Embora não estejam previstos expressamente na Constituição vigente, os princípios da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica devem orientar a atividade da administração pública? Perfeito, gente. O princípio da indisponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica deve orientar sim a administração pública. Perfeito. Então tá lá, ó. Tá no nosso material, o princípio da disponibilidade, da razoabilidade e da segurança jurídica. A gente não viu da razoabilidade. Possibilita que as leis e seus efeitos sejam aplicados com base no bom senso, de modo adequado, proporcional a cada situação jurídica. Os atos jurídicos do poder público deverão respeitar todo o ordenamento jurídico, constituído por regras e princípios, permitindo que essa interpretação ocorra de forma harmoniosa, em respeito à vontade do legislador original, de acordo com os ditames constitucionais, permitindo que as decisões, sejam elas na esfera judicial ou administrativas,
coerentes, justas, racionais e razoáveis. Então, ó, segundo Marinella, o princípio da razoabilidade proíbe a atuação do administrador de forma despropositada, desproporcional, quando, com a desculpa de cumprir a lei, age de maneira arbitrária e sem qualquer bom senso. Pode-se dizer que tal princípio representa o limite para a discricionariedade do administrador, exigindo uma relação de pertinência entre a oportunidade e a conveniência de um laudo, finalidade legal de outro. De um lado, a oportunidade e conveniência de um lado e a finalidade legal de outro. Para Mateus, representa um limite para a discricionalidade do administrador, uma vez que, mesmo diante de situações em que a lei define mais uma possibilidade de atuação, a interpretação do agente estatal deve pautar pelos padrões de escolha efetivados pelo homem médio da sociedade. Então, gente, não é razoável que o agente administrativo, né, o agente público, no sol de meio-dia, o cara transitar sem o farol ligado, em apreender o veículo. Não é razoável nem proporcional. Basta dar uma advertência, né, gente? Então, esse princípio aplica-se a isso aí. Vamos voltar lá. Questão número 26. O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes em sua conduta? Como é que é? O princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade não dispense os seus preceitos éticos? Ih, gente, ele misturou aqui, né? Isso aqui é a moralidade, né? Deu uma misturada aí, né? Os preceitos éticos estão dentro da moralidade. Então, outra questão. Vamos nós. Questão 27. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos. Nós vimos lá, né, gente? Economicidade, evitando desperdícios e garantindo a maior rentabilidade social. Certinho. Sem medo. Questão 28. Decorre do princípio de autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais? Olha aí. Decorre do princípio da autotutela o poder da administração pública de rever os seus atos ilegais? Viu que a gente viu uma questão lá que ele botou o judiciário e estava errada? Olha aí. O poder da administração pública de rever os seus atos ilegais, independentemente de provocação, independente da provocação do judiciário. Certinho, gente. 29. Vamos nós. O preenchimento de cargos públicos mediante concurso público, por privilegiar a isonomia entre os concorrentes, constitui expressão do princípio constitucional fundamental, federativo, da eficiência, da separação dos poderes, do valor social e republicano? É o princípio republicano, tá, gente? Nós vamos ver lá, ó. É certo que o princípio republicano é a viga mestra do Estado brasileiro, uma vez que a própria democracia se confunde com as características da república. Isso se dá porque a eletividade, a periodicidade e a responsabilidade são as principais características do Estado representativo, base do citado princípio. A república é empenho político no bem público e no bem comum. Ela é também liberdade e democracia. Democracia, né, gente? Com participação, representação. O que é o concurso público? É que todos participem. O modo de fazer liberdade, democracia e de tratar da coisa pública numa república caracteriza pela seriedade, pela antidemagogia e pela fuga da propaganda, pela discrição e despojamento do Estado e dos governantes, pelo rigor, imparcialidade e pluralismo,
pela abolição de todos os privilégios, elaboração de concursos públicos e pela transparência do Estado. República é coisa pública, coisa do povo. Então, concurso público, todos podem participar, com exceção do limite de idade para determinados cargos, né? E com os critérios, né, que colocam no edital de educação superior, nível médio e tudo mais. Então, princípio republicano. Nós vimos aí, gente, 30 questões da Banca CESP de Direito Administrativo sobre princípio. Espero que você tenha gostado. E resolvendo questões, você vai pegar. Vou disponibilizar o material. Vamos fazer a última questão aí, tá, gente? A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende o princípio da... Olha, o agente público, ele tem o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado. Qual o princípio, gente? A gente viu, né? Princípio da eficiência. Então, letra A, de amor. Um abraço a todos. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, curta o canal. E muito obrigado. Até a próxima.